Boa noite, o meu nome é Stanley Oliveira, é uma satisfação poder conversar com você nesta webconferência sobre um tema muito importante nos dias de hoje. Competências aprendidas em tempos de crise. Veja que tema interessante, a gente está vivendo uma crise nesse momento que afeta não só o nosso país, mas o mundo todo. E nós vamos conversar sobre pontos importantes como qual deve ser o nosso olhar neste momento, quais são as alternativas mais importantes, onde os empresários deveriam focar e os profissionais liberais também, né? Então, são temas e são questões importantes que nós vamos discutir agora durante essa apresentação. Então aqui está o título da minha palestra, Competências Aprendidas em Tempos de Crise, e eu vou começar dizendo o seguinte, vamos analisar o que é competência, né? Então se alguém pergunta para você o que é competência, geralmente a competência é uma qualidade, né? De ser adequado ou bem qualificado para alguma função. Então, quando você diz que um empregado ou um funcionário ele tem competência para resolver um determinado problema, é porque ele está qualificado, ele tem experiência para resolver aquele tipo de problema. E aí nós caímos em algumas palavrinhas que é muito usado nos setores de gestão de pessoas, setores de recursos humanos das empresas. Quais são essas palavras? Primeira é entender, conhecimento, habilidade, atitude, que é CHA, chá, né? Para memorizar mais fácil. Então, primeira coisa, numa entrevista, quando você pergunta para um candidato assim, você tem qualificação para essa função? Você está perguntando para ele, você tem conhecimento sobre os elementos ou sobre os processos ou ações desta função? Então, a primeira qualificação que é o conhecimento, ou seja, saber fazer bem. Segunda coisa, vem o H de habilidade, ou seja, você tem alguma experiência funcional? Você consegue me demonstrar no seu currículo ou na entrevista falando, o candidato vai dizer qual é a experiência dele para resolver aquele tipo de problema. E, em terceiro lugar, temos também a outra coisa importante que é a atitude, ou seja, capacidade de agir. Você é proativo? Você é independente? Então essas três coisas são importantes, tá? Só que agora entra em cena mais uma parte, ou mais vamos dizer assim, mais uma base para as competências, que é chamada de lealdade, ou seja, caráter. Você tem firmeza e coerência de atitudes? O que você fala, o que você faz, isso é coerente? Então note que como essas coisas são importantes. E mais, as empresas gastam milhões em treinamentos para que as pessoas sejam qualificadas, para que elas ganhem competências. Mas poucas vezes as empresas se preocupam em ter empregados que desenvolvem a sua lealdade, o seu caráter. Então, nesses tempos mais modernos, nós temos andado agora e nós temos visto em vários lugares do mundo a questão de compliance, você ter coerência com o que fala, com o que você escreve, compliance com regras, ou seja, conformidade e lealdade. Isso hoje é muito requisitado nas empresas. Agora, vamos ver o seguinte. Quando a gente fala em crise, a gente só pensa em coisa ruim, né? Perda de emprego, o comércio caiu, a gente está com dificuldade, tudo isso é difícil. Eu concordo com você, mas a crise tem um lado bom. É isso que eu quero ver com você hoje à noite. Veja bem, quando nós olhamos oportunidades nas crises, nós saímos da nossa zona de conforto
e começamos a ser criativos, começamos a ser mais flexíveis e começamos a ganhar uma característica importantíssima nos dias de hoje, chamada de resiliência. Então preste bem atenção. Veja que a crise tem um lado positivo. Em primeiro lugar, é o desenvolvimento de competências. A crise nos leva a situações onde nós vamos aprender coisas novas. É o desenvolvimento de competências. Segunda coisa, o lado bom dessa terapia de choque é ampliar a nossa capacidade de acumular conhecimentos. Então, nós já temos habilidades, nós temos conhecimentos, nós temos experiências, mas enfrentando a crise com um olhar positivo, nós vamos desenvolver novas competências, tá? Isso é importante ressaltar nessa nossa conversa hoje à noite. Terceira coisa, as lições aprendidas no tempo de crise representam uma vantagem competitiva positiva para aqueles que entendem a crise como uma oportunidade. Então você vai ver isso como uma vantagem competitiva que você vai ter nos tempos de bonança. Então vale a pena enxergar com um olhar positivo isso aqui. E outra coisa, vamos analisar agora algumas competências que têm ganhado relevância nos últimos 5 anos. Tá? Essas competências são mencionadas em treinamentos de gestão de pessoas, em treinamento de coaching, são mencionadas em revistas como Você S.A. e tantas outras que falam sobre carreira profissional. Então vamos conversar sobre isso a partir de agora, né? Primeira coisa, como é que vamos nos preparar para o futuro? Olhe esta imagem agora, este gráfico, quentíssimo, publicado agora no final de abril pela McKinsey, mostrando como nós devemos nos preparar para enfrentar a pandemia e o período pós-pandemia. Então vamos começar aqui com a primeira coluna que você está vendo, ó. Foco no cuidado e na preocupação, ou seja, precisamos nesse momento começar a gerar alianças com as empresas, com as comunidades e com as pessoas. E como fazendo isso, vamos dar apoio, vamos estender a mão sem pensar 100% em marketing agora. É uma estratégia de aproximação para ser mais humano e entender as necessidades das pessoas, porque elas são diferentes. Segunda coisa, entenda as prioridades, tá, dos funcionários. A gente precisa entender que estamos fazendo liderança remota, as pessoas têm necessidades diferentes, têm situações diferentes e têm prioridades diferentes. As comunidades para as quais você presta serviço têm necessidades diferentes. É um momento de observação, tá? Observação para entender como as coisas estão funcionando e como as pessoas, as empresas e as comunidades estão reagindo a este período de pandemia. E aqui você tem mais uma coisa interessante, que é essa parte aqui, ó, permaneça fiel à finalidade da empresa e valores, manter os seus valores, né? Os valores são importantes. Todas as empresas têm uma visão, né? Tem uma missão e tem os seus valores. A missão, você diz o que você quer ser. A visão, você enxerga onde você está chegando, onde vai chegar. E os valores são aquilo que você não abre mão. Transparência, coerência, integridade, respeito, etc, etc, etc. Tudo isso tem que ser observado agora. Note a segunda coluna agora. Aproximação dos clientes. Agora estamos entrando com os modelos digitais, né? Vai atender o cliente onde ele está. Onde é que o cliente está agora? Muitos deles em casa. Qual é a estratégia que você vai usar para atender o cliente em casa? Ele não vai querer sair de casa. Possivelmente um grupo de risco vai ter mais resistência para sair de casa. Então, eu preciso criar estratégias para atender o cliente em casa. Tá? Hoje, por exemplo,
Os consultores que dão treinamento, eles vão um pouco nas empresas agora, mas eles estão oferecendo cursos mais baratos e cursos como nós estamos fazendo agora essa conversa, através de uma webconferência ou webinar, é a mesma coisa. Então, isso, além de diminuir o custo, nós fidelizamos o cliente. E outra coisa, para o cliente, se ele não tiver tempo durante o dia, se você tem um vídeo gravado, você pode assistir essa aula ou essa palestra num tempo mais confortável para cada pessoa. Então, a estratégia é os modelos digitais para atender o cliente em casa. Segunda coisa, expandir opções de entrega em casa. Então, agora todo mundo está fazendo a entrega em casa. Vou dar um exemplo para vocês aqui de uma padaria lá em Barão Geraldo, aqui em Campinas. Um dos donos da padaria me disse que antes da pandemia ele vendia cerca de 120, 130 pizzas à noite. E dessas, 15 ou 20 era delivery. As outras, eles vendiam na própria padaria, onde os clientes iam e desfrutavam das pizzas na padaria. Aí ele disse, sabe o que aconteceu nesse período agora da pandemia? Eu vendia 120, 110, 130, agora eu estou vendendo 160 no mínimo. Só que quase 100% é delivery, entrega. Eu entrego onde ele precisar. Tá? Então ele montou um esquema, uma logística, que ele consegue entregar a pizza. Então ele aumentou o faturamento, apesar de estar enfrentando um período de pandemia. Considere operações sem contato, ou seja, pouco contato. Você pega, por exemplo, vou dar um exemplo do iFood aqui, tá? E tantos outros. Eu quero dizer que eu não estou fazendo propaganda de nenhuma empresa aqui. Eu estou dando um exemplo de serviços ágeis e que tem um impacto muito grande nos dias de hoje. As pessoas nem falam com por exemplo, uma pizzaria, um restaurante, basta digitar lá sem contato e já tem o serviço em casa. Tá? Agora, o que imaginamos após o período da Covid-19? Dificuldades econômicas forçará corte de custos, as empresas possivelmente vão reduzir, tá? Migrar clientes para canais digitais, ou seja, tudo no canal digital, cursos online, palestras também online, tá? Então, só para você ter ideia, sessões de coaching são feitas online, isso não é novo, já tem algum tempo, mas aconselhamento sendo feito online. Eu conheço aqui profissionais na cidade de Campinas que oferecem, por exemplo, uma consulta online, uma consulta, por exemplo, de nutrição. Então, a nutricionista ou nutricionista, eles fazem uma consulta online, conversa no seu melhor tempo. Então, eles vão encaixando e esse é o caminho agora, né? As lojas vão ser muito diferentes pós-crise, porque a internet está alavancando os negócios agora. Então, as lojas com menos pessoas, mais opções e as pessoas são utilizadas em outras funções, porque elas também são importantes na empresa. Outra coisa interessante, a última coluna, recursos ágeis para tempos novos. Aqui é o seguinte, hoje nós estamos usando mais mídias sociais e mais informações para os leitores. Por exemplo, esse artigo que eu extraí é a McKinsey que está colocando esses artigos digitais para que todos os seus clientes leiam, ou todos os interessados leiam. Então, a gente coloca orientações, a gente coloca informações, tudo isso numa homepage online. Você está demonstrando o seu interesse pelo cliente e ele vai ver que o seu serviço tem um valor agregado, porque tem uma aproximação da sua empresa com relação ao cliente. Tá? Por último aqui, eu queria destacar o seguinte, as empresas estão economizando muito com os laboratórios, teste, escala ou não escala esse produto. Então hoje, através do Design Thinking, que é uma nova abordagem, que você se reúnem 2, 4 ou 5 dias para sair com um protótipo de um produto, e aí você vale a pena se você vai para frente
se você aborta esse projeto ou se você toma outra iniciativa. Então as coisas estão bem práticas, a natureza da mudança das coisas globalmente, e nós precisamos entender esse cenário para que a gente consiga achar o nosso espaço lá, tá? Então você que é profissional liberal e empreendedor, preste atenção nisso aqui, tá? Modos de falha indica perdas de cliente, ou seja, agora como você não tem o contato com o cliente, você tem que procurar fazer o melhor possível, porque numa falha o cliente pode ficar chateado, às vezes ele não quer dar um feedback para a gente ou para a empresa, e a gente pode até perder o cliente. Então a gente precisa atrair com informações online, redes sociais. Este é o caminho. Muito bem. Agora, vamos às competências então. Primeira competência que é destacada nos dias de hoje chama-se inovação. Para vocês terem uma ideia, a Unesco publicou no final de 2012 as competências mais importantes para os profissionais dos dias de hoje. Quem estava na base, inovação, ou seja, criatividade, ou seja, as empresas dão mais valor à criatividade, dependendo da área, do que o diploma. Se a pessoa é criativa, a empresa quer trabalhar com esse funcionário, com esse empregado, porque ele é criativo, ele vai dar ideias novas, né? E nós vivemos de ideias novas. Se a inovação já era importante, na crise ela vai ficar muito mais importante, porque nós vamos ser estimulados a criar coisas novas, novos serviços, novos produtos. Eu já morei vizinho de um gerente de produtos novos de uma grande multinacional aqui no Brasil. Ele disse o seguinte, que tem produtos que a gente vem com uma ideia muito grande, mas se o produto ele não consegue passar de um ano e meio, ele é descartado, eles dão origem a novos produtos. Então, as coisas mudam rapidamente, a criatividade está muito valorizada. É preciso antecipar o que pode dar certo e o que pode dar errado. Então, está rompendo os paradigmas. As coisas estão mudando e nós temos que acompanhar essa mudança. Terceira coisa que você pode ver aqui, ao lado, se você se junta a pessoas com habilidades diferentes para estimular a colaboração, isso é muito recomendado. Isso vai melhorar, isso vai impactar o seu potencial criativo. Então, junte-se a pessoas de grandes ideias. Era como dizia Isaac Newton, eu sempre me apoio no ombro dos gigantes. Então eu preciso me apoiar no ombro daqueles que vão me oferecer novos insights. Então veja bem, inovação, importantíssimo hoje em qualquer que seja a empresa. Aliás, até as empresas públicas e as universidades hoje estão sendo estimuladas a criar coisas diferentes. Na universidade, o aluno termina um mestrado ou um doutorado, ele não vai ficar num paper. Ou seja, o que ele vai fazer? Ele vai tentar fazer da sua tese, do seu resultado, ele vai criar um produto ou vai criar um serviço. Então é criatividade, importantíssimo. Às vezes mais importante do que o próprio diploma. Segunda competência importante também, flexibilidade. Você é capaz de se adaptar a mudanças de uma forma rápida? Vamos ver. Por exemplo, aqui eu tenho uma definição do manual da Embrapa, capacidade de adaptação profissional a situações variadas ou inesperadas, de forma a contribuir efetivamente para a obtenção de resultados, ou seja, capacidade de mudança, agilidade, tá? O mercado olha muito hoje também a sua agilidade. Você é capaz de aprender coisas novas? Então você pergunta numa entrevista para um candidato, você domina essa tecnologia? Você conhece esse processo? Ele pode ter duas respostas. Ele pode dizer, não conheço, nunca vi. Mas aquele que é inteligente, que quer aprender, ele diz assim, eu não domino ainda, mas eu posso aprender e posso contribuir com a empresa. Então, eles têm
maneiras diferentes de abordarem as questões, e isso já mostra um diferencial na capacidade do aluno aprender. Segundo os pedagogos, uma das grandes virtudes de um aluno não é tirar 10, nota 10 sempre, é querer aprender sempre. Estar disposto a novos desafios, novas capacidades, novas competências. Então isso é flexibilidade. Tá? E principalmente hoje, na onda dos cortes de custos e readequação de equipes, nada melhor do que a flexibilidade. Na administração pública, estamos passando por uma avalanche dos planos diretores incentivados. Pessoas que já têm uma certa idade, que já se aposentaram pelo INSS, elas estão sendo convidadas, através de um programa de desligamento, a deixarem a empresa e ganharem um bônus por isso aí, pelo final da sua carreira, para que a empresa consiga fazer uma renovação no seu quadro e trazer sangue novo para executar suas atividades. Então, lembre-se, flexibilidade é importante nos dias de hoje. Terceira competência, olha lá, inspirar pessoas. Você é daqueles que estimula as pessoas ou daqueles que desmotiva as pessoas? As pessoas que desmotivam não têm mais lugar no mercado de hoje. Nós precisamos ser automotivados, ou seja, eu preciso buscar a minha motivação e a minha motivação se torna uma inspiração para outras pessoas ou para grupos de trabalho. Então, veja, inspirar pessoas, como é importante nos dias de hoje. Líderes que inspiram, né? Olha só, competência essencial para lidar com a demanda geral. Fazer mais com menos. Como você faz isso? Inspirando pessoas, tá? Mostrando que nós temos menos pessoas, mas nós podemos ter uma equipe coesa, uma equipe muito organizada, muito produtiva, e nós vamos conseguir até fazer mais, porque entra a questão da sinergia e isso aumenta a produtividade. Segunda coisa, funcionários engajados entregam mais e eles entregam não só em quantidade, em produtividade, mas eles às vezes entregam até em menos tempo, porque eles estão motivados, eles estão inspirados. Então você que é líder, faça uma reflexão agora, pense nisso, porque às vezes nós ficamos, como diz um dos grandes líderes mundiais, né, que foi o Wealth Jack da General Electric no Brasil e no mundo, ele dizia o seguinte: às vezes nós somos um cão farejador, só achando erro nas pessoas, né? E Jack Welch diz que se nós olharmos o lado bom das pessoas e trabalharmos numa conversa, num feedback sobre essas características, essas pessoas podem melhorar muito e podem oferecer muito mais. Então não vamos nos concentrar apenas nos erros. Vamos ver o que a pessoa tem de positivo, né? Isso também conta bem nos dias de hoje. Então, gestores inspiram pessoas, olha o que está escrito aqui, quando colocam a mão na massa e mostram aos liderados porque cada um deles é importante para que a empresa alcance os seus objetivos. Quarta habilidade, entender ambiguidades, né? Pessoas, líderes competentes conseguem enxergar coisas que os outros não estão vendo. Então, ambiguidade será que as pessoas estão entendendo de forma diferente? Você tem que olhar com o olhar interno da sua instituição, mas tem que olhar com o olhar externo do seu concorrente e de outras empresas. Eu estou enxergando como o mercado está andando do meu ponto de vista de empresa ou enxergando de fora? Essa habilidade de entender ambiguidades é muito importante também hoje. O universo corporativo se refere à complexidade que dificulta a tomada de decisão. Então tem pessoas que têm dificuldade de tomar decisão porque não sabem se começa a colocar cenários demais, às vezes gera ambiguidade, gera dúvidas. Então as pessoas que são mais assertivas,
que são mais bem resolvidas, que são pragmáticas, essas pessoas ganham uma vantagem competitiva muito grande nos dias de hoje, tá? Na crise é necessário manter o foco no presente e definir as prioridades, porque muitas metodologias do passado não vão funcionar agora na pandemia. Nós precisamos ter criatividade, ser mais sensíveis, tá? Entender a necessidade dos clientes, dos funcionários e começar a fazer adaptações nas nossas metodologias, porque elas não vão funcionar para os problemas do passado. Os nossos problemas agora são outros. Então isso é interessante. Outra coisa, quando tomar uma decisão, pense nos aspectos contraditórios que podem acontecer. Então vamos analisar as possibilidades, porque a gente precisa entender que nem sempre nós teremos todas as respostas, mas nós precisamos ter a coragem de decidir e de dar o próximo passo para que as coisas mudem. Quinta, priorização. Significa dizer, você não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Então, se concentre nas coisas que mais atraem os seus clientes. Por exemplo, a lei de Pareto, que era um economista do século XIX, Vilfredo Pareto, um economista italiano, é a lei 80-20, ou seja, 80% do lucro das empresas vem de 20% dos seus produtos ou serviços. Se concentre no mais importante agora, não vá dissipar a sua energia, a energia da sua empresa, da sua equipe, em tentar resolver tudo. Se concentre no principal, tá? Que isso é interessante. Você vai ter mais sucesso. Então a priorização diz o seguinte: a recessão trouxe às empresas o encontro de dois opostos, a meta de crescimento e a redução de custos. Então, as empresas querem fazer as duas coisas. Querem crescer? Claro. Tem que reduzir? Sim. E agora, como é que você equilibra isso? Priorizando as coisas mais importantes. Existem técnicas, existem treinamentos. Você pode procurar treinamentos de empresas especializadas para lhe ajudar a olhar o seu portfólio de produtos e serviços. E com isso, você vai escolher os melhores. Investir nos melhores nesse tempo agora, porque você vai evitar a dissipação de energia em serviço ou algum produto que não traga a rentabilidade que você espera nesse momento. Não significa que você vai desistir desse produto ou desse serviço. Você deixa no seu portfólio, mas você se concentra nos principais. Eu tenho visto aqui no condomínio onde eu moro, e vem empresas, vem restaurantes aqui dentro, vem padarias, vem aquele food truck no final de semana oferecendo aqui, mas eles vêm com cardápio reduzido, já é uma estratégia de marketing. Eles dizem que não adianta colocar tudo, eles se concentram naqueles produtos que eles vendem mais e com isso eles têm mais sucesso. Então, somos forçados a produzir mais sem ter que trabalhar mais. E a gente precisa dessa priorização de uma forma contínua, né? Então precisamos identificar ferramentas que aumentam a nossa produtividade e mantém o nosso estresse controlado, tá? Priorização, guarde aí. Sexta, inteligência emocional. Olha que coisa interessante, inteligência emocional, né? Então, vamos lá, inteligência emocional. Olha aí, essa definição está relacionada a habilidades tais como motivar a si mesmo, persistir mediante frustrações, controlar impulsos, canalizando emoções para situações apropriadas, praticar gratificação prorrogada, motivar pessoas ajudando-las a liberarem seus melhores talentos e conseguir seu engajamento a objetivos de interesse comuns. Veja que coisa interessante, né? A Bíblia tem vários versículos, inclusive a questão do domínio próprio, você saber se controlar as suas emoções. Isto é uma riqueza nos dias de hoje.
A Bíblia diz no livro de Provérbios que o maior herói, o valente, não é aquele que entra e conquista uma cidade por sua força e seu exército, mas aquele que domina o seu espírito. Então, autocontrole, inteligência emocional é essencial nos dias de hoje. Olha só o que Daniel Goleman, que é considerado um dos pais da inteligência emocional, ele fala em 5 áreas. Primeiro, autoconhecimento emocional. Eu preciso me conhecer. Eu preciso saber quais são os meus pontos fracos que eu preciso desenvolver para ter mais habilidade. Segundo, controle emocional. Habilidade de lidar com seus próprios sentimentos. Terceiro, automotivação. Eu preciso ter mecanismos para entender a situação, as minhas emoções e eu buscar a minha própria motivação. Então, automotivação, tá? Dirigir emoções a serviço de um objeto é essencial para manter-se caminhando sempre em busca. Reconhecimento de emoções. Às vezes a gente tem a habilidade de reconhecer nas pessoas e ajuda as pessoas. Então, primeiro tem um grupo de emoções que é nossa. São as minhas emoções. E eu posso ter a habilidade de reconhecer e ajudar outras pessoas. Então, por exemplo, reconhecimento de emoções e habilidade em relacionamentos interpessoais. Tem pessoas que têm dificuldade. E às vezes você tem mais facilidade de resolver problemas mais críticos e você consegue resolver esse problema. Então, Daniel Goleman diz o seguinte, as 3 primeiras se referem à inteligência intrapessoal, conosco mesmo, e as 2 últimas, inteligência interpessoal, ou seja, entre as pessoas. A Bíblia fala sobre inteligência emocional? Sim. Melhor é o longânimo, aquele que consegue dominar a sua ira, do que o valente, o que domina seu espírito, do que o que toma uma cidade. Eu falei isso há pouco tempo. A Bíblia também diz no livro de Provérbios, a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Quando você tem diplomacia para falar com as pessoas sem gritar, mas aprendendo a ouvir as pessoas, mesmo que elas estejam erradas, você ganha muita confiança e você ganha habilidade e a oportunidade de resolver problemas mais críticos. E aqui mais um versículo em Gálatas 6, 1 e 2. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, porque a palavra branda desvia o furor. E guarda-te para que não sejais tentados, porque nós podemos cair no mesmo erro. O apóstolo Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, aquele que pensa que está em pé, cuidado para que não caia. E aqui Paulo termina no versículo 2, levai as cargas uns dos outros. Ou seja, será que você consegue usar um pouco de empatia também para sentir a dificuldade do outro, o problema do outro, a angústia, a amargura da outra pessoa? Isso é inteligência emocional e isso tem um valor muito grande nos dias de hoje no mercado. Atitude número 7, atitude de dono, ou seja, nós precisamos trabalhar e dar o nosso melhor como se nós fôssemos o dono do negócio, né? E a Bíblia diz isso no livro de Colossenses, no capítulo 3, que tudo que você fizer, seja em palavras, seja em ação, fazei tudo para a glória de Deus, fazei tudo como se fosse para o próprio Deus. Ou seja, você se dedica, você entrega o melhor, você faz no capricho, você assume a sua responsabilidade, a sua atitude vai inspirar e vai motivar pessoas e você torna a organização mais competitiva. A sua empresa vai ser mais competitiva porque você tem visão de negócio, você tem atitude de dono do negócio, tá? É importante ter a capacidade de assumir e cumprir os compromissos, objetivos acordados. Então, isso aqui é extremamente importante e as organizações buscam pessoas engajadas, comprometidas e automotivadas
com elevado senso de responsabilidade, e são aquelas pessoas que têm um espírito de dono. Autogestão, ou seja, você procura desenvolver a sua carreira ou você espera que alguém um dia venha te oferecer um treinamento? Você tem que se antecipar. Essa habilidade diz respeito ao conhecimento próprio. Aí eu saber os meus pontos fortes e os meus pontos fracos. Aí eu buscar treinamento para desenvolver os pontos que precisam ser desenvolvidos e manter a minha habilidade naquilo que eu sou bom. Essa competência permite que os profissionais fiquem motivados, se disciplinem, cobrem e avaliem, tá? Então é autogestão. Busque melhorar a sua carreira. Quanto você já melhorou no seu currículo este ano? O que você melhorou na sua carreira este ano? Você já fez algum curso? Já fez algum treinamento? Quantos livros você já leu esse ano? Então isso é autogestão, todos nós precisamos. E em tempo de crise, se você tem tempo de ficar em casa, porque você não vai se deslocar para alguns lugares, aproveite aquele tempo, leia um livro, leia um capítulo de um livro e cresça em prudência, cresça em conhecimento também. Isso vai valer a pena, né? Na crise, ter a consciência de suas fortalezas e limitações ajuda você a atuar de maneira mais inteligente. Então, isso são áreas que nós precisamos investir, porque nós precisamos oferecer o melhor. Por último, para encerrar a nossa palestra, a nossa conversa, resiliência, o poder de superar dificuldades. As coisas estão difíceis, você está firme. Você levou uma repreensão por alguma coisa que você errou, você reconhece, você continua firme. As pessoas só falam em crise, mas você sabe que você pode ser criativo na crise. Você busca mais uma solução ao invés de ficar com uma maioria que fica dando respostas sobre coisas negativas ou fica com foco em coisas negativas. Então, resiliência, importantíssimo. Capacidade de superar adversidades, capacidade de mudanças rápidas, capacidade de resistir à pressão. Então essa pessoa que tem esse perfil, ela é muito requisitada nos dias de hoje, sem ser afetado de modo negativo. Porque você entende que é um aprendizado, você supera aquilo, não vai ficar com uma mágoa, né? Nós precisamos entender que quando recebemos um feedback, aquilo vai colaborar conosco. Então eu vou me tornar melhor, eu vou me tornar mais sábio, eu vou me tornar mais competente, mais preparado para enfrentar as situações. Essa competência se desenvolve muito nos tempos difíceis. Então, preste bem atenção agora. Nos momentos ou no tempo de pandemia que temos vivido, nós estamos tendo a oportunidade de desenvolver a nossa resiliência, tá? Esse é o momento certo. Pessoas resilientes mantêm a eficácia em momentos de estresse. Pessoas resilientes continuam produtivas em momentos de estresse, em momentos de crise, em tempos difíceis. Pessoas resilientes se sobressaem, se destacam pela sua capacidade de superar dificuldades e de aprender coisas em curto espaço de tempo. Então, a resiliência de um indivíduo dependerá da interação de sistemas adaptativos complexos com círculo social, família, cultura, entre outros. Aqui está um resumo da nossa conversa de hoje. As 9 competências: inovação, flexibilidade, inspirar pessoas, entender ambiguidades, priorização de tarefas, inteligência emocional, atitude de dono de negócio, autogestão e resiliência. Que Deus abençoe a sua vida e que você possa superar ou se superar nesse momento de crise, entendendo que nós temos uma parceria muito forte, o Espírito Santo conosco, para nos ajudar, nos habilitar e nos capacitar a fazer o melhor mesmo em tempos de crise. Que você seja relevante em tempos de crise, que
que a sua empresa seja relevante nos tempos de crise e que você seja mais criativo nesses tempos difíceis. Que Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço e até a próxima.